Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aí uma série de live que a gente vem apresentando durante praticamente esses 3, 4 meses pós-pandemia. A gente vem se reinventando, nos organizando. Já estamos com alguns participantes já através das nossas redes sociais. Então, hoje os convidados, o tema primeiro é Setembro Amarelo. Então, convidei uma série de amigos e amigo, né? E que são pessoas da minha relação, pessoas que são da minha confiança, que por si só têm um pouco de bagagem diante desse tema tão importante, que é o suicídio, que vem aumentando aí em escala, proporção, por conta desse momento que estamos vivendo. O Setembro Amarelo é um tema que iniciou lá em 2003, né? Então, em 2015 se iniciou uma campanha no mundo todo e hoje nós estamos exatamente em setembro, onde a campanha ainda é mais tem mais destaque. E eu convidei para falar um pouco, descrever um pouco desse tema, o Rodrigo Melo, que é psicólogo de Gravataí, a Monique, que também tem um vasto trabalho, né, na área da assistência social, é uma pessoa que tem uma bagagem imensa e que vai trazer um pouco, vai descrever um pouco desse tema, que é o Setembro Amarelo. Também na área jurídica, nossa amiga, a Karine Lara, uma pessoa de extrema confiança, que tem também a relação diante desse domínio desse tema. E, para finalizar, a Natália, uma jovem, uma pessoa empresária de Cachoeirinha, uma amiga pessoal, que também minha convidada para descrever um pouco sobre esse tema Setembro Amarelo. Óbvio, né, que a gente, antes de passar para os nossos convidados, vou falar um pouco, descrever um pouco sobre esse tema proposto por mim nessa live, né, e falar que a depressão hoje é uma das causas que leva a depressão, o trauma emocional, o término de relacionamentos, a dependência de drogas, tudo isto contribui muito para o suicídio. E a gente acha que está tão longe da gente quando vê amigos, vizinhos, né, familiares que se suicidam, acabam com a vida porque não suportam a pressão, e a depressão é o maior sintomas que leva ao suicídio. Então, queria começar um pouco contigo, Monique, porque tu tem uma bagagem imensa, né? Então, eu gostaria de falar contigo a tua experiência com o Setembro Amarelo, né? Também o que tu nos trouxe para nós, para essa live aí, sobre esse nosso tema, que é Setembro Amarelo. Obrigada. Obrigada, Alex. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos, então. Ainda que o Alex tenha ali trazido um pouquinho, né, do meu currículo, eu queria trazer um pouquinho que eu sou assistente social, eu sou especialista em saúde mental, pós-graduada pela URGS, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho um trabalho aí na saúde mental, atualmente eu estou trabalhando com juventudes, e que me proporciona, assim, a saúde mental é um tema muito caro para mim, assim, é um tema que eu gosto muito de poder falar, assim, porque eu sei da suma importância cada vez mais, assim, na sociedade que a gente está vivendo, né. Então, assim, o Setembro Amarelo, né, em alusão, então, ao dia 10, no caso, que é o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio, uma data que começa, que já marca, né, de uma certa forma, por uma data que é trágica, que é a morte de um jovem americano que se suicidou dentro de um Mustang amarelo, e, portanto, a história, né, do porquê o Setembro Amarelo, né. Isso em 1994, se eu não me falha a memória, assim. Então, hoje, no país, a gente tem aí, né, uma grande preocupação, mais ou menos 1 milhão no mundo de pessoas se matam, né? Temos cerca de 12 mil pessoas por ano
se suicidando. Em 2018 foi 12 mil pessoas por ano, que dá aí 37 pessoas por dia cometendo suicídio, né? Então, assim, eu que sou assistente social, eu tenho uma visão muito voltada para as questões de desigualdades sociais, de injustiça social, de problemas estruturais, eu faço muito essa crítica, né? Do quanto é importante a gente olhar para todos os complexos do nosso sujeito em sociedade, para a gente poder estar apreendendo, então, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio, né? Eu acho que falar de Setembro Amarelo, numa live onde a gente tem aqui candidatos, né, políticos, enfim, é de suma importância quando a gente pensa que falar disso é falar de política pública, é falar de investimento em políticas públicas, né? Então, o quanto é bom, o quanto eu fico feliz com essa iniciativa, da gente poder estar falando aqui de estratégias de cuidado em saúde mental, estratégias de prevenção do suicídio, mas também de falar o quanto é importante a gente se atentar para o fato de que o cuidado em saúde mental perpassa por investimento em política pública, por investimento em rede de atenção psicossocial, em leitos hospitalares, em cuidados adequados em emergências. Então, tem uma série de coisas, assim, acho que são super importantes a gente se atentar quando a gente fala de Setembro Amarelo, né? Eu não sei se tem alguma pergunta específica, enfim, eu pensei em falar um pouquinho da história, né, Alex, assim, do porquê que falar de suicídio é um tabu. Não sei se eu vou indo, se alguém quiser me interromper, fica à vontade, assim, né? Mas a gente vive, assim, né, a nível mundial, uma história que estigmatiza muito, né, os pacientes, enfim, as pessoas que exigem um cuidado em saúde mental. Então, o Brasil, desde os anos 80, viveu a reforma psiquiátrica, que é quando a gente começa a humanizar esse cuidado, a olhar essas pessoas com um olhar mais humanizado, enquanto sujeito, enquanto cidadão de direitos, rompendo com aquela lógica, né, de institucionalização, de hospital psiquiátrico, né? Acho que todo mundo aqui lembra das histórias dos manicômios, dos hospícios, e o quanto tudo isso segregava, violentava e acabou estigmatizando essas pessoas. Essa história, então, já que a gente tem um historiador aqui também, né, a história, ela é fundamental para a gente olhar o porquê de tantos estigmas, o porquê de tanto tabu para falar de suicídio, né, para as pessoas pedir cuidado, assim, porque é justamente isso, assim, essas pessoas, elas se sentem, então, julgadas, elas se sentem, de uma certa forma, condenadas pelo sofrimento psíquico que estão passando, o que torna isso impeditivo delas estarem pedindo cuidado, né? Então, assim, a gente tem uma série de mitos na sociedade que interfere muito no cuidado, num cuidado adequado a essas pessoas. Acho que cada um de nós aqui já deve ter ouvido em algum momento da vida frases do tipo: quem quer se matar não avisa, né? Ah, aquele ali é um risco iminente, já tentou se matar uma vez, até uma hora ele vai conseguir. Então, assim, todos esses mitos que vêm desse estigma, dessa discriminação das pessoas que exigem um cuidado em saúde mental, atrapalham muito o cuidado, né? Então, eu acho que é fundamental a gente se atentar para isso, assim, nessa sociedade atual agora, para cada vez mais superar essa lógica, né, de preconceito, de discriminação. Acho que é assim, Monique. Claro, né? A tua participação é fantástica, a tua experiência que tu tem pelo trabalho. Mas na área da psicologia também tem um outro viés, que é tentar descobrir o porquê dessas crises, né? Geralmente que leva a pessoa a se suicidar e geralmente vem acompanhada de inúmeras situações, é depressão, o momento que vivemos, e o momento hoje que a gente vive é um momento muito propício para o suicídio. Rodrigo, o que tu achas? Tem alguma coisa a ver com a questão da situação do coronavírus, né? Desse vírus que tá tão pertinente na gente hoje? Pode nos escrever para nós sobre esse momento? O que tu acha? Com certeza, Alex, com certeza. Dados estatísticos, né, já trazem que aumentou muito, né, as queixas de tentativa de suicídio com o coronavírus, né? E isso daí
está diretamente associado às questões estruturais familiares, né? Porque o coronavírus, enfim, a pandemia, ela desestruturou as famílias de maneira a, a, a atuar diretamente nos pilares fundamentais das famílias, no trabalho, nos cultos religiosos, no financeiro, em atividades acadêmicas, escolares. Então, essa mudança na estrutura da família acaba gerando problemas psicológicos, e sim, a depressão ela vem como carro-chefe na questão do suicídio. Mais de 90% dos casos de suicídio estão relacionados à depressão. E isso é preocupante, porque a depressão ela tem diferentes níveis, né? E uma depressão leve, que é considerada normal pela sociedade, que é aquela depressão, terminei o relacionamento, fiquei 2, 3 meses depressiva, isso é considerado normal, não é uma coisa patológica. Mas o momento que aquela pessoa não consegue sair da depressão, daí se torna preocupante. E eu gosto de trazer essa fala, né, que cabe às pessoas que são próximas daquela pessoa estar identificando, porque muitas vezes a pessoa está tão transtornada que ela não se dá conta daquilo, né? E tendo um familiar próximo, um amigo, que consiga identificar e incentive essa pessoa a buscar um atendimento médico, ou que dê um aconselhamento, né, que seja produtivo para aquela pessoa, seria o ideal. Tá certo? Sim, certo. Obrigado, Rodrigo. Karine e Lara, o que tu, na área jurídica, assim, o que tu tem quanto experiência, quanto bagagem, quanto acontecimento, que possa nos descrever um pouco sobre esse tema tão importante que nós estamos tratando no dia de hoje? Acho que travou a câmera dela. Deu, Karina. Consegue Oi. falar agora? Oi. Alex, eu não estava te ouvindo. Tá me ouvindo? Oi. Estou te ouvindo. Repete a pergunta, por gentileza, que eu não te ouvi. Eu estava falando, eu acho que o sinal estava um pouco fraco, Karine, mas é só uma questão de adequação. Eu estava falando sobre, na questão jurídica, o que tu tem quanto bagagem para nos trazer neste momento aí dessa primeira tua fala. Sim, então, falar sobre suicídio no mundo jurídico, ele nos leva a várias consequências, né? Dentre elas, ainda mais na situação que a gente vive hoje de pandemia, onde várias pessoas estão perdendo o emprego, estão tendo que fechar os seus negócios pela insegurança que está tendo no mercado, muito conflito entre família, por causa da questão do distanciamento social e da vida em comum. E isso, juridicamente, criou várias ações e várias situações de conflito, de depressão e de casos de suicídio. E, além disso, existe a lei, no Código Penal, existe o artigo 122, que diz que quem instiga, quem promove e quem induz alguém ao suicídio é um criminoso. E
E nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, ocorreram, né, vários casos de gente brigando, dizendo, eu vou me matar, eu não vou conseguir, não vai dar certo. E a família instiga, pode instigar a esse tipo de situação e acontecer mesmo. Então, assim, o que se tem, eu não sou da área da psicologia, já conheço várias pessoas muito depressivas, já tive uma situação de depressão. E o que se faz é conversar, é ouvir, é tentar não culpar a pessoa daquilo, daquele sentimento depressivo que está tendo, e tentar ajudar da melhor maneira possível, sem culpar. A gente vive hoje várias pessoas que têm esse sofrimento, que têm a depressão, e que têm vontade de acabar com tudo isso, e acaba cometendo suicídio. É uma lástima, mas é uma realidade. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Sim, perfeito. Então Perfeito. Juridicamente, o Setembro Amarelo é muito importante, porque aponta para o mundo, né, a realidade que a gente está vivendo, de muita gente depressiva, mães, pais, principalmente, criança, adolescente, criança que não consegue ir na escola, já fica deprimido em casa, adolescente que quer sair para ver os amigos, já fica depressivo, os pais de família que não perderam o emprego e acham que são incompetentes, que não vão conseguir que não tem perspectiva. Então, assim, é muito trabalho para os psicólogos e para os advogados também, que vai demandar muito trabalho por aí. Então, eu acho importantíssimo. E em questão, por tu ser, Peixe, um candidato a vereador, uma das bandeiras importantíssimas é o investimento na saúde mental, que tem poucas políticas, assim, existem poucos. Eu acredito que existam poucos pontos de ajuda à saúde mental. São poucos, existem os CAPs, mas não são muito divulgados, né? Então, isso é importante que um gestor, que um político se adentre a esse assunto, porque é de suma importância. A cabeça da gente é tudo. Tá. Obrigado, Karine. Eu vou aproveitar o teu gancho aí sobre a tua fala. Importante dizer que, por óbvio, né? Já vou passar para a Natália, porque também ela é uma empresária em Cachoeirinha e também é a nossa candidata lá naquela cidade. Mas, né, pré-candidata, é óbvio, né? Então, é sempre importante falar que as políticas públicas para saúde mental, eu costumo dizer que no Brasil todo se vê muito pouca fomentação e dizem que, dizem não, é real que o debate democrático é o melhor remédio hoje. Falar sobre o suicídio é importantíssimo. Então, fica aqui para ti, Natália, essa deixa, como é que tu vê hoje a saúde mental em Cachoeirinha, o que tu entende sobre o CAS, o CAPS, sobre assistência social, né, que tu, diante, talvez, de um possível mandato, vai levar esse debate para a Câmara, o que tu percebe sobre saúde mental na cidade vizinha, que é Cachoeirinha? Contigo, Natália. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu gostaria só de relembrar que aqui no Brasil nós somos a principal causa de mortalidade, né, em todo o mundo, e no Brasil é a segunda maior causa de mortalidade entre jovens também, entre 15 e 34 anos de idade. Aproveitando também aqui, eu trouxe uma amiga minha, já vou falar um pouquinho, a Salete Estevam. Ela tem uma ONG aqui no município de Cachoeirinha, que ela cuida de pessoas e crianças especiais, vai falar um pouquinho também, se der, Peixe, sobre... ela trabalha com muitas pessoas que já tentaram suicídio, né, ajuda hoje em dia. Mas, enfim, eu gostaria de relembrar a todos, falando em política pública também, que nós temos o Centro de Valorização da Vida,
que através do número 188, você consegue ligar em todo o estado para ele é gratuito, e lá tem pessoas voluntariamente atendendo, e gratuitamente, né, eles conversam contigo, te dão dicas, vão conversando, te encaminham para ver a tua cidade que tu está, eles encaminham o local que tu pode procurar, né? E essa conversa é totalmente sigilosa, eles fazem o atendimento 24 horas por dia, todos os dias. Então, se você está se sentindo angustiado, está se sentindo depressivo, ansioso, não tem a quem recorrer, não quer conversar com um amigo, às vezes você está meio até com vergonha, né? Enfim, não sabe a quem recorrer, liga para o número 188, 188, lá com certeza vai ter alguém para te atender, vai ter alguém para conversar contigo, te encaminhar para o local onde você vai ter que procurar na sua cidade. Você pode conversar também pelo e-mail, né, ou através do site, que é www.cvv.org.br. Mas, gente, eu não sei como é que tá aí, Peixe, aí em Gravataí, mas aqui em Cachoeirinha, esse ano, devido à pandemia, como eles sempre fazem, a semana de Setembro Amarelo, o mês todo eles fazem eventos, enfim, em prol do Setembro Amarelo. Esse ano, todos eles estão sendo através das redes sociais. Está tendo lives aqui no município desde o dia 4 de setembro, né? Teve quase toda semana, a gente já teve em torno de 5 a 6 lives, e agora, até o fim do mês, vai ter mais 2 lives. Se você quiser participar, pode entrar no site da prefeitura, ou até mesmo nas redes sociais da prefeitura aqui de Cachoeirinha, Prefeitura de Cachoeirinha, né? E lá você vai encontrar o link de acesso à live que vai ter no dia, né? Sobre o que é, sobre o tema que vai ser. Agora, a próxima live vai ser no dia 29, e o outro no dia 30 de setembro. Então, a gente está aqui somente mais com essas 2 lives disponíveis, né? Enfim, em prol do Setembro Amarelo. Aqui em Cachoeirinha, nós temos também os serviços que, se você está sentindo que está depressivo, ansioso, né, mas não está em crise ainda, você tem que procurar os postos de saúde aqui do município, lá os postos de família, né, que tem o médico da família. Lá eles fazem o primeiro atendimento, te encaminham. Aí também é assim, Peixe, aí em Gravataí? Então tá bom. A gente tem também aqui o CAPS, né, o CAPS adulto, e o que atende de 17 anos e meio em diante, atende o CAPS adulto, e tem o CAPS infanto-juvenil, que atende até os 17 anos e meio, né? Então, se você está sofrendo angústia, depressão, se sentindo triste, né? Enfim, pode procurar o CAPS, tem o telefone também aqui. Até anotei o telefone aqui, gente. Tá aqui, ó. Posso passar o telefone aí, caso alguém esteja nos assistindo? Então, assim, ó, o CAPS adulto é 30 41 60 27. 30 41 60 27. E o CAPS infanto-juvenil, se você é mãe, está com algum problema com algum adolescente, pode entrar em contato, então, no 30 41 41 07. Eu tenho mais algumas informações também, mas eu posso passar um pouquinho aqui para a Salete, para ela contar como é que é a vivência aqui no município? Isso, Natália, passa para a nossa convidada aí, para ela falar um pouco desse tema de que ela vive, né? Boa noite a todos, meu nome é Salete, eu sou psicóloga e psicopedagoga, né? E eu fundei uma ONG aqui em Cachoeirinha e eu atendo pessoas com transtorno mental e deficiência, tá? Mas hoje o assunto é suicídio. Infelizmente, é uma problemática grande no município, no Brasil inteiro, né? A questão do suicídio, porque agora piorando com a pandemia, né? Mas nós temos muitos casos de pessoas que não demonstram depressão, não demonstram nada, e elas são fechadas com elas mesmas, elas fazem um comportamento totalmente diferente, né? Ela não demonstra para os outros. A tristeza dela é com ela, é dentro de casa, é muito mascarado
Então, tem pessoas que na rua tu jamais vai imaginar que aquela pessoa está com traços de depressão, com sintomas de depressão, porque ela está sempre rindo, sempre fazendo brincadeira, sempre. Até, inclusive, esse mês, Setembro Amarelo, surgiu nos Estados Unidos porque era exatamente um rapaz nessa situação, que era brincalhão, que era super comunicativo, tudo, e um dia ele chegou e deixou um bilhete, não aguento mais, e se suicidou, né? Então, o Setembro Amarelo foi dado para homenagear, para chamar atenção também, né, para essas situações dos casos em que não aparecem que a pessoa está deprimida, ela não mostra. A gente fica preocupada quando a gente vê uma pessoa com depressão, mas os piores casos são os silenciosos, são aqueles que não demonstram, né? Porque eles não querem passar a imagem de fraco, de incapaz, de problemático, porque a doença mental, infelizmente, o transtorno mental, infelizmente, tem muito preconceito ainda, né? As pessoas não querem se tratar, não buscam ajuda porque dá essa ideia de fracasso, né? De doente, de ter aquela história ainda do São Pedro, da a questão da internação, que houve, né? Vem a longo prazo isso aí, né? Então, a gente se preocupa mais com esses casos de adolescentes que também usuários de drogas, né? Que não têm um diagnóstico preciso, né? E que acabam indo para as drogas porque já tem uma comorbidade, né, anterior, que pode ser tanto depressão como bipolaridade, né? E quando não tratadas, eles vão para a droga. Daí, nas drogas, ficam num surto maníaco e acabam se achando super-heróis e avançando o sinal, né? E tem os casos que se afundam na depressão. Então, é muito complicado. Na ONG, eu tive vários casos, assim, que a gente conseguiu pegar no início e fazendo um trabalho com uma família, né? Buscando ajuda com o tempo, surtiu, assim, avançou bem, as pessoas melhoraram, mas é toda uma questão de conscientização do transtorno, né? Não adianta a gente querer taxar, fazer diagnóstico, o diagnóstico é o de menos no momento. A gente tem que dar uma escuta especial para essa pessoa e observar. E melhor quando a família pega. É difícil fazer um tratamento com o jovem, principalmente, porque eles têm muito preconceito. A roda do amigo é importante, é mais importante que a família, estão se identificando, estão buscando caminhos, então fica muito difícil, né? Mas, quando se pega com o tempo, a gente tem um bom prognóstico, a gente acha caminhos, né? E a gente sempre procura, assim, explorar mais as questões familiares em relação à religião. O pai, essa pessoa, para sair do foco, ela tem que sair do foco sem essa pressão de doente, né? Temos que tirar esse preconceito, dessa ideia, que é bem angustiante trabalhar por causa da situação que já vem se enrolando, né? E a família, com esse monte de trabalho, né, não tem muito tempo para ficar com os filhos. E eles acabam ficando trancados dentro do quarto, ficam lá, os pais, está na internet, está assistindo um filme, e, na verdade, às vezes está em sites perigosos, né? Vocês lembram da história da baleia azul, que foi um horror, né? Quantos jovens entraram nessa linha de autodestruição, né? Então, a gente sempre tem que procurar o diálogo e, mais importante, a escuta. O olhar atento e a escuta, né? E procurar um profissional, né? E eu sempre digo assim para as pessoas, peçam ajuda, não tenham vergonha, sabe? Não é impotência. Todos nós, eu como psicóloga, né? Estamos sujeitos a ter um quadro depressivo na vida, sabe? E a gente tem que parar de ter vergonha de tratar. O cardiopata, ele se trata, o diabético se trata. Por que quem tem transtorno mental não se trata? Né? Por causa do preconceito.
A gente ouve, a gente sai nas rodinhas de amigos, o que que é? Ah, eu tenho cardiopatia, eu tomo tal remédio, isso e aquilo. Quando é que a gente ouve um amigo da gente dizer, eu estou fazendo tratamento com psicólogo, eu estou fazendo tratamento com psiquiatra, eu estava muito ansioso, eu não estava dando conta das minhas demandas, né? E acabam sempre se escondendo, não tem. É geral isso aí, sabe? É perigoso, né? Então, a busca pela ajuda é a principal. E os pais, na questão da galera. Sim, acho que a tua participação é importante. Depois, no próximo bloco, falasse um pouco mais sobre a tua ONG, onde era localizada, qual é o teu público que tu atende, quantas pessoas tu atende, se tu tem participação com o governo municipal ou não tem, ou é totalmente privada. Agradecer pela tua participação, tá? Eu acho que a Natália tem que pegar um pouco mais o áudio dela. Oi? Teu áudio, Natália, agora deu. Depois eu quero a participação dela no próximo bloco, tá, Natália? Eu vou passar aqui agora alguns comentários, que já tem mais de 36 comentários, alcançamos quase 50 pessoas, a live está muito legal, o tema é importante, eu acho que é esse tema, o debate, eu acho que cada um de nós estamos nos doando para que possa, de fato, colaborar para este momento que estamos vivendo de pandemia, e também com esse tema que é importante aí, que é o setembro amarelo, né? Vamos lá. Aqui. A Paty Alfaro diz boa noite. Tá passando na tela. A Paty Alfaro, boa noite. A Fabiana diz boa noite para nós também. A Luciana, a Lisiane Mendes, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Cris Correia. Felipe Justo dá boa noite também. Boa noite, galera do bem. Boa noite, a Anis Orzi, boa noite. A Cris Correia, Thaís Helena, acho que deve ter chamado alguém. A Monique Soares, que orgulho, Monique, assistente social maravilhosa. Aí, Monique. A Monique, a tua tocaia, no caso aí, Monique. A Fabiana Machado diz, Cris, ela chamou um monte de gente para estar acompanhando nossa live. Tem a Cris Correia, Adelaide Fagundes, chamou a Adelaide também. A Adriana Neves, não estou conseguindo entrar, que é a nossa conselheira convidada, que quer participar com a gente, que também tem uma longa assistência social, colega da Monique, tem uma longa experiência na questão da criança e adolescente, a contribuir muito com a nossa live, mas infelizmente ela não conseguiu o sinal por problema técnico, mas fica para a próxima. Agradecemos já nossa conselheira Adriana Neves, tem o Antônio Oliveira, o Chiquinho, boa noite. A Adriana Neves, gostaria muito de estar participando, mas estou com problemas técnicos. Não, tudo certo, Adriana. Paty Alfaro, parabéns, vereador, por trazer essa pauta, muito obrigado. Claudete diz só com quem uma pessoa depressiva na família. Só quem tem uma pessoa depressiva na família. Entender que é isso. Pior ainda, ir atrás de atendimento e não conseguir. A gente fala, né, que a rede tem que funcionar, tem que ter os casos preparados, com psicólogo, né, para poder toda essa rede funcionar, para dar essa importante assistência para a família, mas o debate, a conversa sobre o tema, ela é fundamental, tanto na família, quanto buscar também ajuda de fora, né, e os psicólogos, com aqueles que estiverem disponíveis para poder trazer uma palavra, um ombro amigo, neste momento tão difícil que é a depressão, que é outros motivos que levam ao suicídio. A Carla Costa diz, parabéns, vereador e apoiadores. Fabiana Machado, seja bem-vindo, Natália, fique muito feliz em saber que a Cachoeirinha, meus clientes, tem uma excelente candidata a vereadora. Sou representante comercial de Cachoeirinha e Gravataí, Natália. A Fabiana te mandando essa mensagem. O Wagner Melo, nosso grande amigo, cantor, compositor, manda um abraço, Alex, Natália, e para todos também. O Alessandro Frois, o nosso amigão, tamo junto. A Paty Alfaro, parabéns, todos, excelente live. Cris Correia, parabéns a todos, excelente live. Carla Janaína, parabéns. Parabéns, Natália, pelo trabalho junto à comunidade de Cachoeirinha, sou representante de vendas na região. A Rafaela diz, estamos vivendo um momento
estamos vivendo um momento de muitas perdas e dificuldades. É algo que mexe muito com todos. Quanto maior o estresse que uma comunidade passa, mais afetada será a saúde mental e, em consequência, maiores são as chances de um suicídio acontecer. Precisamos de olhar atento e acolhedor. Bem oportuna, a Rafaela, também uma psicóloga, estudante, acadêmica e também uma pessoa ligada aí à assistência social, tem uma bagagem por conta do Conselho Tutelar também, uma pessoa que lida no dia a dia com essa questão do suicídio. Carla Costa, a depressão começa silenciosamente, bem verdade, né, Carla? A gente sabe disso. Sandro Mendes bota boa noite, meu amigo, boa noite, Sandro. Adriana, existe o número 188 e uma ONG de ajuda atende 24 horas, ó. Adriana Neves dando essa contribuição. Temos que prestar atenção nos sintomas. Sintomas é aqueles que a gente falou lá atrás, né? Que eu acredito que sempre quando tem a depressão, ela é o estopim do suicídio, mas ela vem, né, numa briga de casal, vem numa separação, vem na droga. Alex, eu queria fazer uma contribuição, até porque vejo muitos comentários em relação à depressão, enfim, eu queria fazer a contribuição de que sim, a depressão ela entra no escopo dos transtornos, né? Porém, ela não é o disparador de toda essa estatística. A gente tem no Brasil cerca de 96% dos casos de suicídio são por transtornos mentais, tá? Então, assim, a depressão, ela nos chama muito mais atenção por ser uma doença, assim como a Adriana traz, silenciosa, que traz algumas características como isolamento, sofrimento constante, mas nem todo depressivo, ele é uma pessoa propensa, então, à ideação suicida, ou então a um suicida que é já um quarto estágio, que já é com um plano e com a execução, digamos assim, né? Então, assim, é importante a gente se atentar. Por que eu falo isso, né? Porque, claro, a depressão, ela é uma doença que é muito importante a gente estar atento, porém, às vezes, a gente tem aquele familiar, eu acho que a Salete trouxe isso, né, se eu não me engano, que é o mais risonho, que é o brincalhão, e que não tem, às vezes, uma causa, tá? Não tem, às vezes, um disparador para o suicídio, mas acaba que ele vai dando sinais também ao longo da vida, né? E isso acaba, às vezes, a falta de cuidado acaba gerando com que essa pessoa cometa um suicídio. É importante, sim, a depressão é está no escopo dos transtornos, que é importante a gente estar atento, mas é importante ressaltar que existem vários transtornos, cerca de 96% dos casos são de vários outros transtornos e sofrimentos psíquicos em saúde mental. Acho que é importante a gente poder falar disso. Não sei, só para também pegar o gancho, senão eu acabo esquecendo, tu me desculpa, mas a gente estava falando, e o Rodrigo também trouxe, acho que a Karina também trouxe, das estratégias de cuidado, né? O que é importante a gente ressaltar? Sim, a acolhida, a escuta, eu acho que o Rodrigo usou o termo aconselhamento, né? São estratégias de cuidado fundamental. Mas a gente tem, né, um manual da Associação Brasileira de Psiquiatria que traz, então, assim, 4 estratégias de cuidado que são fundamentais tanto para o usuário suicida quanto para o AMMS, que a gente chama que é os automutilação não suicida, né? Então, assim, dando a dica, inclusive, para se alguém está assistindo, né, poder estar atento para quais são essas técnicas, assim, ou se de repente, se a gente está assistindo aqui, alguém está assistindo que já teve esse desejo, em algum momento já passou isso pela cabeça. Acho que a primeira dica, né, e quem fala isso é a BP, é poder estar atento para qual o disparador de crise, né? Em que momentos que tu percebe que tu realmente consegue ter uma alteração da percepção de realidade, que a gente chama, que é quando ficou fora, assim, de uma forma bem grotesca, falando, tô fora da casinha mesmo, assim, né? Então, essa alteração de percepção de realidade, às vezes a pessoa que se conhece, que já tem um autoconhecimento, consegue identificar. Mas eu estou pensando nisso toda hora, eu estou tendo insônia, eu estou tendo pesadelos, eu não quero mais sair, eu não quero mais fazer coisas que eu gosto. Esse é a primeira técnica de cuidado.
A segunda, Alex, é a gente poder estabelecer quem é a nossa rede de apoio. Então, a gente fala muito em família, mas às vezes a família não é a melhor pessoa para nos ouvir, porque a família está tão enrolada ali que a família quer ajudar e às vezes acaba, inclusive, atrapalhando. Então, é importante a gente ter uma rede de cuidado que possa passar pelos amigos, pelo companheiro, por um colega de trabalho. Então, assim, elencar alguém da confiança para que a gente possa falar o que a gente está sentindo. Essa é uma segunda estratégia. A terceira, eu acho que a gente está aqui com 2 psicólogos na live, não preciso nem falar da importância do cuidado terapêutico, que é qualquer coisa que me faça bem, que qualquer coisa que me traz qualidade de vida. Se eu gosto de desenhar, se eu gosto de escrever, se eu gosto de andar de bicicleta, o que for. Criar, então, o cuidado terapêutico que passa por isso. E aí, é claro, numa situação em que nada disso mais está fazendo efeito, em que as coisas não estão mais se resolvendo, o 4º estágio é a procura de uma emergência. Assim, tudo isso, lembrando que a gente tem uma rede de promoção à saúde, que é os CAPs, tá, gente? Mas, assim, no último estágio, nada disso está funcionando, a gente vai ter, então, que recorrer às emergências mesmo, assim, né? Num dado momento de crise, já é procurar, então, a rede de apoio, que eu chamo que é a rede já institucional de atendimento psicossocial, né? Acho que é importante a gente falar da técnica mesmo, assim, né? Fundamental, Monique, o teu debate que tu traz para nós aí serve de muito apoio, muito esclarecimento, né? E a Adriana Neves traz aí, Rodrigo, para ti agora, tua linha de raciocínio, ela traz assim, abordar aquilo que costuma no dia a dia da pessoa que tem possível distúrbio, uma possível depressão, que é o isolamento, a mudança de hábito, o descuido com a aparência, né, a piora no desempenho, a alteração do sono, na qual a Monique já trouxe para nós, apetite, a perca de apetite, ou até mesmo comer demais, a ansiedade, isso traz também sintomas que a gente pode observar, as famílias podem observar que a pessoa está precisando de ajuda, né, e um possível aí suicida. Vai variando esses sintomas, aquilo também, baseado naquilo que a Monique traz para nós, o que tu tem para nos contribuir aí, Rodrigo? A contribuição da Monique foi bem válida, né? Eu concordo plenamente com ela, ela traz a temática de uma maneira bem completa. Eu acho que a lacuna que fica em aberto e que cabe a gente salientar, né, é que muitas vezes essas questões não são questões que podem ser sanadas apenas infelizmente, não podem ser sanadas apenas com a psicoterapia, né? E com toda essa modificação, digamos assim, nos hábitos. Infelizmente, às vezes a gente tem que recorrer a um tratamento medicamentoso, né? Buscando um psiquiatra, né? Porque às vezes envolve os fatores biológicos, questões cerebrais mesmo, né, que é necessária a intervenção médica. Eu acho que isso é importante salientar, né, e culturalmente aqui o Rio Grande do Sul, né, o nosso Rio Grande do Sul, ele tem muito essa questão do bullying, né. A gente ouve muito falar, o fulano está com depressão. Isso é falta de trabalho no corpo, é muito comum a gente ouvir falar isso, né? Falta ele procurar serviço. Então, o pessoal, o que é importante? O Setembro Amarelo, como outras campanhas que o mundo todo incorpora, né? Ela é importante porque ele traz essa conscientização que esses problemas, enfim, eles são muito mais do que uma questão simples, né? Isso é um problema bem mais, digamos, complexo. É um problema bem mais complexo.
né? Isso é importante salientar. Obrigado, Rodrigo. E é isso. Karine, descobre um pouco para nós sobre... Está escutando, Karine? Estou... Está escutando agora, Karine? Estou. Tá. Falar um pouquinho sobre a... Fale. Segue, pode seguir. Pegando a linha do Rodrigo, e principalmente da... Tá me ouvindo? Principalmente da Monique, a importância dos transtornos psiquiátricos junto à legislação bom, existem vários fatores, e principalmente vamos falar previdenciária, que é uma área que eu atuo, além do direito de família, além do direito empresarial. Em 2020, teve um curso de pedidos de auxílio doença por questão de transtorno psiquiátrico. E uma das principais que apresenta é a depressão, porque a pessoa fica incapacitada. Além disso, além da incapacidade civil, a ponto de ter que se pedir uma interdição, os familiares têm que pedir a interdição dela porque ela não tem mais nenhum discernimento da vida civil dela. Então, assim, é um assunto de extrema importância para as ações que a pessoa sofre. É um assunto complicado, é um tema complicado, porque por mais que se tente, as pessoas que estão próximas contribuir e auxiliar com uma pessoa que sofre com depressão, ansiedade, que também é um grande número de pessoas que tem, às vezes essas pessoas tentam ouvir ou aconselhar ou mostrar para a pessoa que ela tem plena capacidade, que ela é uma pessoa jovem, que ela tem uns filhos saudáveis, e mesmo assim a pessoa não consegue se sentir bem e continua com aquele sentimento depressivo, com aquele sentimento de inferioridade. Então, isso eu entendo que é uma das piores doenças que se tem, além das físicas, mas a doença mental, a depressão, porque a gente batalha, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, mas não se consegue. Eu conheço 2 casos pessoais de pessoas que cometeram suicídio, que eu tive uma familiar, a minha prima, que faleceu há mais de 10 anos, onde a filha, ela já vinha reclamando e suicídio através de um enforcamento na garagem de casa. Isso acabou com a nossa família, a gente não conseguiu entender isso, na época ela tinha 32 anos, e conheço outra pessoa também, que era por causa de um relacionamento, que se suicidou em frente à namorada, se jogou de uma ponte lá em Vespasiano Correia, naquela ponte lindíssima, se jogou em frente à menina, porque aquela menina tinha terminado a relação com ela. Então, assim, são coisas que depois vêm para nós, juridicamente, para a gente fazer todo o trabalho que fica, né, questão de inventário, questão criminal, nessa última, que a gente não consegue entender a que ponto chegou isso. Então, o tema do transtorno psiquiátrico, da depressão, do transtorno de ansiedade e outras várias doenças, como a Monique disse, a gente tem que tomar muito cuidado e tentar ajudar quem está próximo da gente, ouvindo, dando carinho, tentando conversar, porque eu não tenho outro meio, assim, eu não sou psicóloga, né, sei que existem medicamentos, existem mais próximas, assim, eu acho que o meio que a gente tem Obrigado, Karine. Tá, teu áudio está um pouco... Acho que deve ser um problema com a internet, mas obrigado pela tua participação. Quero que só tem uma pergunta aqui, né, que diz aqui o Elvio, que é um amigo, ele diz qual é a prevenção, né? Então,
A prevenção é exatamente o que nós estamos fazendo, é o diálogo. Setembro Amarelo, a melhor forma para evitar é falar sobre o suicídio, é exatamente o diálogo. Então, este é a única e eficaz que pode evitar, que pode prevenir, é sempre o diálogo, né? Como tu vai abordar, e aí cada um tem a sua forma de contribuição, de enxergar todas essas coisas que nós já tratamos aqui, né? Todos os elementos que nós já tratamos aqui sobre o que leva a pessoa a suicidar. Agora a própria Karine já linkou alguns, né? A separação do casal, a droga, entre outras coisas, né? A comida, né? A pessoa tentando, através, não comendo pouco, comendo muito, né? Então, tudo algo que leva aí a perceber que a pessoa não está bem, né? E que pode sim cometer um suicídio. Natália e a nossa convidada, fala um pouco, depois da Natália, nós vamos fazer uma terceira e última abordagem, cada um aborda, já no final, já se despede, já, tá? Para nós, porque já estamos quase 1 hora de live. Então, a Natália, agora, nessa segunda abordagem, já junto com a nossa psicóloga, convidada pela Natália, já que bom que está com a gente, um pouco sobre essa questão da prevenção, Natália, e também como é que tu enxerga isso para o futuro, tanto tu quanto a tua convidada. Uhum. Eu gostaria de falar também que, como empresária, tem uma loja aqui em Cachoeirinha e uma loja só para mulheres, né? Então, tu sabe que a gente, lojista, acaba sendo um pouco também de psicóloga. Elas vão lá, conversam, né? Já tive muitas clientes que sofreram de depressão, tentaram o suicídio, e eu também, como evangélica, acabava levando elas para a igreja há muito tempo, assim, uns 3, 4 anos atrás, eu tinha cultos na minha casa, na garagem, que a gente chama, então eu levava, elas tinham acolhimento na igreja, conversava com as irmãs, que a gente chama, né? Conseguimos, assim, reverter o caso. Inclusive, um dia chegou uma amiga minha que estava grávida até e tinha tomado veneno de rato, chegou na minha loja e disse: amiga, eu tomei veneno de rato. Eu disse: meu Deus. E foi pela manhã que ela tinha tomado. Levamos também no médico, ela foi primeiro ali, recebeu a oração naquela situação, depois levamos ela para o padre Jeremias. Apesar que aqui em Cachoeirinha, quando você está tendo que nem acho que foi a Monique que disse, né? Aqui em Cachoeirinha, se tu está tendo um surto, uma crise, tu tem que ir no UPA 24 horas, aqui no Jardim do Bosque, né? E lembrando também que, às vezes, tenho amigas que também tenho casos que estão com filhas, agora, atualmente, com filhas com problemas de depressão, tentaram suicídio também, foram no postinho, não conseguiram o atendimento, o agendamento, enfim. Agora, antes da pandemia, iniciaram o tratamento na Faculdade Sezuca, gente. A Faculdade Sezuca aqui, ela faz o atendimento à comunidade também de Cachoeirinha. Todas as segundas, e agora tem que confirmar se já retornou esse atendimento. Sim, primeira e segunda terça-feira do mês, eles fazem um acolhimento para iniciar as novas turmas de atendimento com os psicólogos, né? E também, aqui no Padre Jeremias, tem uma equipe de apoio também, uma equipe de psicólogos que faz também o atendimento. Inclusive, quando eu estava grávida, eu fui uma gestante de risco, tive que passar pelo atendimento também, tive que fazer 10 sessões com os psicólogos do Padre Jeremias. São, olha, umas meninas maravilhosas. Super recomendo também a equipe de apoio do Padre Jeremias. Mas, qual é a pergunta mesmo, Peixe? A pergunta? É descrever sobre o que está acontecendo, sobre esse momento de pandemia, né, a influência que isso tem no suicídio de hoje, a depressão. Nós estamos comentando e falando. Mas, Natália, muito bom, mas a tua psicóloga aí que está do teu lado, ela pode nos dizer um pouco sobre a ONG dela, sobre onde é que é a ONG, se tem coparticipação do executivo, se é pura e exclusiva particular, com ajuda somente, recurso somente do interno e etc. Então, a ONG funciona com recursos da comunidade. O nome da ONG é Renascer de um Ser, gente, aqui na Grande Esperança, em Cachoeirinha. Aqui na Granja.
E a comunidade que abastece com alimentos, com, né, profissionais voluntários, a gente não tem profissionais contratados, a gente não conseguiu ainda alguns documentos que já funcionam há 10 anos, mas a gente tem o atestado de pleno funcionamento, tem uns pré-requisitos que está difícil, né, conseguir. Então, mas agora com a pandemia, eu estou atendendo por vídeo, porque os pacientes estão piores, né? E eu, como sou de grupo de risco, não posso atender presencial, né? E eu faço os encaminhamentos, acesso, busco ajuda com o conselho tutelar, porque é muitas crianças, né? E a gente trabalha em rede. Eu trabalho com posto de saúde, a gente tem uma interação bem boa com a comunidade, né? Só que a gente não recebe recursos ainda. Então, todos os funcionários são voluntários. E agora ela está fechada, né? Tem alguns casos, sim, tem que ser presencial, mas o que eu posso fazer por vídeo, eu estou fazendo por vídeo para evitar o risco, né? Mas eu queria também falar para vocês que o Rodrigo falou sobre bullying, né? Bullying é uma coisa muito séria na adolescência. Tem o grupo dos adolescentes que também é perigoso, principalmente as meninas, elas têm um jogo que elas se cortam mutuamente, elas vão se cortando. Se tu é minha amiga, quantas cortadas eu mereço? E daí se corta os braços, sabe? É um comportamento bem agressivo, bem violento, assim, preocupante, que numa hora dessas, eu mereço só 2 cortadas, não sou tua amiga, então, sabe? É uma competição, é uma coisa, um jogo perigoso isso, sabe? E tem o suicídio do idoso também, né? E principalmente agora, pior ainda com a pandemia, porque eles gostam de sair no bingo deles, e aqui agora está tudo preso dentro de casa, né? Não tem muitas opções de lazer, né? E aqui no município tem, inclusive, agora tem um grupo de terceira idade, assim, do isso. Vida Saudável, projeto Vida Saudável, bem legal. Eles estão, inclusive, fazendo até por vídeo as aulas de educação física, de interação social, para eles poderem trocar ideia com o grupo que já vinha antes, né? O perfil da pessoa que dá as aulas virtuais é a Débora Nelly, aqui de Cachoeirinha, está atuando também agora na Morada do Vale. Débora Nelly. Então, o município tenta, está fazendo bastante coisas, assim, sabe? É que, claro, a demanda é muito grande, né? Mas o que eu quero sempre frisar, assim, não está bem, vira um familiar, não está bem, leva, sabe? Não deixa passar, não deixa em branco, porque é fundamental um acompanhamento precoce, sabe? E o específico, esses jovens com esses distúrbios não vão sozinhos. O atendimento tem que ser com alguém, como a colega falou ali, esqueci o nome dela. A Monique. Tem que ser com alguém de confiança dela, sabe? Porque os pais muitas vezes não têm esse vínculo necessário, né? E tem muita família disfuncional também, muita violência doméstica, sabe? Os filhos, às vezes, estão fazendo papéis de pais, os pais de filhos. É complicado. O transtorno mental é complicado, mas tem solução, tem como ajudar as pessoas, né? Tem os jovens abandonados também pelos pais que ficam mais em casa, né? Os pais vão trabalhar, chegam estressados já. E a escola também ajuda bastante, tem pessoas que eles veem a situação na escola e encaminham, né? Eu recebo muitas pessoas encaminhadas na escola. E eu também, assim, que um vai passando para o outro e a gente acaba chegando até a ONG. Mas, no momento, a gente está meio que de mãos tratadas, assim, com essa história da pandemia. Mas, no ano que vem, se Deus quiser, a gente volta. Vamos esperar a vacina, né, gente? Pelo amor de Deus. Era isso. Tá bom, obrigado pela participação. Agora, só vamos finalizar ali os comentários, que foram muitos comentários, tá? E aí passo para a Monique fala um pouco mais, descreve um pouco mais sobre o tema e já faz a sua consideração final e já se despede já.
e assim sucessivamente, para nós terminar com a nossa live, que já faz 1h07. Tá bom, gente? Então aqui tem o Carlos, bota boa noite, a Rafaela bota, se uma pessoa alertar que vai se matar, acredite. Falar coisas como quem fala não faz, ou quem fala, quem ladra não morde. Cão que ladra não morde. São mitos sociais, inadmissíveis esse tipo de postura diante de algo tão grave. A Keren Aline bota exato, Monique, verdade, Monique. Fabiana bota ok, Kellen bota muito correto, esclarecimento, parabéns, Monique, ótima colocação. Essa Kellen Aline deve ser tua parente, Monique, não pode ser diferente. Eu quero agradecer, porque inclusive eu não conheço, Kellen, se quiser me adicionar, quero te conhecer. Olha aí. Monique, faz as tuas considerações finais aí e já te encaminha para a despedida já, tá bom? É contigo, Monique. Tá. Então eu vou agradecer a Monique, que parabenizou aí na live. A Monique, ela é uma assistente social, professora da Universidade Federal do Pampa, lá em São Borja. E se eu sou assistente social hoje, eu agradeço a ela, porque sempre foi minha supervisora por 2 anos que trabalhamos juntas na emergência do Conceição. Então, assim, é uma bagagem que a gente carrega para o resto da vida, é impossível. Deveria existir uma live só para contar de tudo que a gente já atendeu numa emergência adulta, que nem trabalhamos juntos 2 anos no Conceição. Obrigado, Monique, pelo carinho. Gente, assim, se encaminhando para o final, assim, agradecendo a presença da Karine, que é da área do direito, eu queria só trazer que a gente tem aí uma trajetória de legislações que vieram sempre contribuindo para a qualificação do cuidado em saúde mental, assim. A gente tem portarias, decretos, políticas de cuidado que sempre vem dando luz, assim, ao trabalho dos profissionais de saúde, o que é muito importante. Mas, infelizmente, essa realidade se alterou nos últimos anos. Então, assim, poder falar também, assim, o quanto é importante a gente estar atento a essas legislações, porque da mesma forma que elas vêm para qualificar o trabalho, muitas vezes elas vêm para dificultar. Então, assim, no início de 2019, no início do governo de 2019, a gente teve uma portaria que traz de novo à luz do trabalho dos profissionais de saúde a eletroconvulsoterapia, o que a gente considera que é um retrocesso no cuidado de qualquer paciente psiquiátrico, assim, que é os eletrochoques, né? Então, assim, a gente também tem aí agora várias políticas de incentivo novamente à internação, quando a gente tinha lutado tantos anos para desinstitucionalizar esses pacientes e fazer o cuidado em liberdade, agora já se tem aparato legal, digamos assim, para que essas pessoas sejam novamente internadas, e pior do que isso, não em hospitais gerais, mas sim em hospitais psiquiátricos de novo. Então, assim, a gente considera que alguns retrocessos vêm acontecendo nas últimas gestões, o que é muito preocupante para quem é militante. Desculpa, gente, participação da Gamora aqui. O que é muito preocupante para quem é militante, enfim, nas questões de saúde mental, tá? Então, obrigado, Alex, pelo convite. Eu queria dizer que é fundamental espaços como esse, como tu disse, respondeu ali para o colega, que a estratégia de prevenção é a escuta, é isso mesmo, é o incentivo à escuta, é o incentivo a uma mídia qualificada, né? Acho que a mídia precisa falar, sim, de suicídio, romper com aquele ideal que existia um imaginário de senso comum, de que se falasse de suicídio, as estatísticas iriam aumentar. Isso é um mito, gente. Falar de suicídio previne, falar de suicídio traz educação para a população, tá? Então, assim, uma mídia, né, que fale de forma adequada, com respeito a essas pessoas, sem estigma, sem discriminação, sem exposição de casos, exposição de imagem, exposição da vida desses sujeitos, com certeza isso sim é prevenção, isso sim é falar de Setembro Amarelo com qualidade, assim, é investimento em política pública, é cuidado, é romper com estigmas, é essa a dica que eu deixo, assim, para quem tem afinidade com esse tema. Obrigado a todo mundo pela participação, gente. Obrigado, Monique. Rodrigo, suas considerações e já estou despedida. Bom, pessoal, gostaria de dedicar esse
muito meu tempo, principalmente aos jovens, né, com relação a que os pais busquem estar trabalhando mais a tolerância à frustração com os jovens, né? Porque hoje em dia a gente sabe que as brincadeiras não são mais como antigamente, né? E cabe aos pais tá criando um ambiente onde o jovem experimente essa frustração daqui a pouco de estar perdendo uma partida de futebol, ou como a tecnologia está tão introduzida na família nos dias de hoje, uma partida no videogame, e que isso não seja tão que não seja tão nocivo para esse jovem, né? Cabe aos pais estar trabalhando essa tolerância à frustração para que lá no futuro esse indivíduo esteja mais preparado para sofrer frustrações no decorrer do seu desenvolvimento, né? Então, fica o meu alerta para os pais aí com essa questão da educação dos filhos, tá? Gostaria de agradecer a todos os envolvidos nessa live. Acho que foi muito produtivo. Espero que tenha outros. Obrigado. Contigo, Karine. Karine, contigo agora, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Então, ter a participação de todos, do Rodrigo, as pessoas que estão numa situação de transtorno psiquiátrico, onde estão percebendo que isso está ali prejudicando, que procure ajuda, procure ajuda dos seus familiares que queiram estar à disposição, e se precisarem, procure ajuda jurídica, porque essa doença ela afeta todas as áreas da vida, na parte penal, quanto na parte patrimonial, quanto na parte trabalhista. Então, é de suma importância que seja prevenido, e cabe a nós proteger, incluir e ouvir a pessoa que está tendo esse tipo de doença. É uma doença silenciosa, ela, por várias vezes, como o Rodrigo diz, e a Monique também, pela experiência que tem, a gente não percebe, simplesmente a pessoa parece estar feliz, a pessoa parece que vive uma vida maravilhosa, mas por trás é uma tristeza e a gente não consegue identificar realmente. Então, quando se identifica, procura pessoas que possam ajudar, procuram o pessoal do direito, os advogados também, exatamente porque existe a questão, como eu te disse, a perda patrimonial, a questão de seguridade social junto ao INSS é possível, a questão criminal, de quem, se houver algumas pessoas ao redor que não estejam ajudando e até instigando, ou não está servindo para nada, isso aí é crime. Então, assim, o direito engloba também e ajuda também na questão dessas doenças, que são várias, né? Não só a depressão, mas várias doenças que já foram faladas. Então, assim, só agradecer, Alex, pelo convite, espero que tenha contribuído, e estamos aí à disposição para precisar. E obrigada a todos os outros colegas. Boa noite. Ouviu? Bom, gente. Conseguiram ouvir? Conseguimos. Tá bom. Obrigada. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente aqui, né, esse tempo inteiro de live. Gostaria de agradecer ao Alex Peixe pela oportunidade de estar aqui, também aprendendo com esses profissionais maravilhosos.
a Salete, aqui minha amiga, me acompanhando aqui, contando um pouquinho da história dela aqui, do que ela passa aqui no município de Cachoeirinha, e dizer a todos vocês, né, minhas redes sociais estão ali, ó, Natália Santorum, ali tem meu WhatsApp, tem tudo, ali estou à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem, aqui de Cachoeirinha, contem comigo, tá? Entrem nas minhas redes sociais, me adicionem. O que precisar, estou à disposição de vocês. Um abraço, um bom final de semana a todos vocês. Salete. Pois então, eu quero agradecer a oportunidade, né? Fiquei muito feliz assim, em poder contribuir com alguma coisa, meu saber, né, da minha vivência com pessoas especiais, pessoas jovens, principalmente, assim, que é o que eu mais atuo, né? E obrigada a vocês pelo carinho, pela atenção, né? E o que precisar de mim também, fale para a Natália que ela me repasse. A gente está sempre junto. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Salete. Obrigado, Natália. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Karine. Obrigado, Monique. Obrigado a todos aqueles que participaram com a gente. Foram quase 30 compartilhamentos, foi quase 80 comentários, foram quase 50 curtidas. Isto mostra nosso envolvimento, mostra o tamanho do tema, do debate. Importante sempre levar para com as famílias, que acredito que é na família que acontecem os primeiros sinais e os primeiros sintomas. A participação da família nesse processo todo do suicídio, ela é fundamental para buscar prevenção, para buscar tratar esse debate com seriedade. Também as políticas públicas têm que ser algo que possa ser tratado com muito carinho, muito cuidado por todos os governantes, por legislativo, pelo executivo, pelo executivo, por quem tem força, condições financeiras de fazer com que as coisas possam acontecer. A rede precisa funcionar, mas o apoio da família é fundamental. Então, o debate é tudo, né, nesse tema. Quero aqui já agradecer a todos que participaram de alguma forma, curtindo, comentando, e principalmente aos meus convidados, aos meus amigos, né, as minhas amigas, ao meu amigo, no caso, né? E, Natália, sucesso para ti, sucesso, Salete, também. Conta com a gente por Gravataí, que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Meu amigo Rodrigo, né, sucesso para ti também. A Karine, sucesso. A Monique, minha amiga pessoal, familiar. Então, fico muito feliz de poder contar com a sabedoria e a inteligência de cada um neste momento. Como diz Sócrates, a gente nasce aprendendo e morre aprendendo, né? Então, essa troca é fundamental. E fica aqui essa nossa live fica registrado para que possa ajudar outras pessoas para poder perceber alguns sintomas, para poder também diagnosticar e poder colaborar com cada um e cada uma dos seus familiares e amigos. Um abraço a todos, boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Obrigadão.